Bom dia, quem está chegando, bom dia. Sofia Dias está aqui só esperando. Espera um pouquinho, Pro. Daqui a pouco a gente começa. Então vamos lá, né? Vamos iniciar o documentário. As mães que forem chegando, vai pegando aí a ideia. A ideia principal é a gente refletir um pouco, né, sobre a importância da relação da criança com a natureza, né, com o externo. É isso. Muito bom esse documentário. Acaba. Oye, encontré una. Son lombrices. No, pero yo vi una lombriz. Yo la cargo esa. Yo cargo esta y yo cargo esta. Mira cuántas tenemos. Son muchísimas. Oigan, ¿encontraron alguna que sea adulta? No. Hay más agarra. O sea, ¿tú te enterrarías con las lombrices? Sí, repito. Oigan, y si las lombrices no tienen ojos, ¿cómo es que ven abajo en la tierra? No lo sé. ¿No sabes? ¿Cómo te imaginas? Bueno, voy a pensar como si fuera una lombriz. Ya recuerdo. We came of age for hundreds of thousands of years, deeply embedded within natural landscapes and largely more wild landscapes. And our minds, our bodies, and our spirits are interwoven with the natural world. Pelos estudos, a gente sabe o quanto que a evolução das espécies se deu unicamente porque elas interagem. O que é básico da vida é a interação, como se fosse um tipo de comunicação entre todas as espécies. Son miles de años que hemos crecido en contacto con la naturaleza. Y en ese flujo, el afecto ha estado presente. No hemos sido máquinas que tratábamos a la naturaleza de una manera mecánica. Y al apartarnos de ella, perdemos esa naturaleza en nosotros, que es la parte humana, ¿no? Nos estamos volviendo inhumanos. Creo que perdemos la sensibilidad, la capacidad de asombrarte, eso. Cuando la naturaleza del niño te asombra todo el tiempo. Os pequenininhos, quando começam a falar, eles têm um senso de igualdade com as coisas, que é, né, que alguns psicanalistas falam de um pensamento sincrético, né, que não elege um status, não é algo maior que o outro. Tem um sentimento profundo de igualdade com os seres. A infância é um estado
que nos torna capazes de reinventar a natureza, de lançar olhares inéditos sobre o mundo, de enxergar outros caminhos que não parecem óbvios. Agora está na hora do abrigo terra. Cada criança que vem ao mundo, ela é a natureza se manifestando outra vez e outra vez e outra vez. E como é que essas crianças vão ser tratadas? Essa é a questão. Big change, a huge change we've seen in children's lives over the last 20, 30, 40 years in many cities around the world is what I call the shrinking of the horizons of childhood. So you look at a child in the 1970s, they could travel around, widely around their neighborhood, maybe 2, 3, 4 kilometers to see their friends, to play, to go to the shops, to walk to school. And then in the same city, now, a child of the same age has much, much less freedom. So the everyday freedoms of children have been declining in the cities. O nosso processo de urbanização, ele se entende, a lógica dele é, de fato, cimentar, verticalizar, diminuir as áreas verdes, reduzir as áreas de lazer. E as crianças são as que mais sofrem. A gente faz parte de uma sociedade que tem valores, né? Tem uma concepção de cuidado que não necessariamente a natureza é um eixo, é um valor. O nosso processo de urbanização, ele é pautado pela lógica do consumo e da privatização dos espaços públicos. There's one international study that was done a few years ago, and in the study they found that the way children spent most of their free time was watching television or other media, and they found that only 4% of the children actually explored freely outdoors in nature. Yo a la Catherine no la dejo salir sola, a no ser que sea acá al lado. Pero salir, no sé, pues de aquí, que se vaya sola a la plaza, no. O que se vaya de aquí al frente a comprar, tampoco. El espacio que tiene para jugar la Catherine en estos momentos es su casa, su pieza. Acá es un barrio donde se ve de todo un poco. Pero los niños no tienen donde jugar, no hay un espacio como para compartir en familia. No hay plaza. Yo, por ejemplo, mi mamá me decía, ya, levántate, toma el desayuno. Yo me levantaba, tomaba desayuno, me lavaba la cara, pum, para afuera. Y estaba todo el día en la calle, jugando a la pinta, a la escondida, que no sé qué, que las bolitas. Así tú le decías a la Catherine, levántate, ya, se lava, se sienta en el sillón, el celular, la tele. Dentro de la tecnología los ha consumido mucho. Entonces no tienen como ese espacio recreativo para poder jugar. Pierden la infancia, lo que pierden en estos momentos los niños es la infancia, su libertad, sus derechos, como que es todo. Es todo. As crianças urbanas, de algum modo, já estão todas institucionalizadas na sua cronologia, no seu fazer, no lugar, o local de brincar, a hora de fazer isso, aquilo, outro. A gente vai banindo um pouco as crianças dessa fusão com a experiência delas com o outro, em liberdade. E o outro são as árvores, são os animais, é a cidade, né?
na medida do que a cidade oferece de humano para que a criança possa transitar, né? Quando a criança ela sai de casa, por exemplo, e vai para a escola, como é que é feito esse percurso? Ela está dentro de casa, dentro de uma caixa, que hoje em dia quase os apartamentos e as casas têm poucas áreas ao ar livre, né? Aí ela já entra dentro de um carro, que já é uma outra caixa, e daí ela chega na escola e já entra numa outra caixa. Então, assim, quando a gente percebe, a criança tem 90% do tempo dela, ela está passando em ambientes fechados. Eu fui muito solta, era eu, meus irmãos, meus primos, brincava de tudo. Eu soltava pipa, bolinha de gude, carrinho de rolemã, foi solta. É muito engraçado, porque assim, a gente teve toda essa liberdade, mas e o Matheus, eu fico com aquela limitação, sabe? Pra subir, pra descer. E a gente sabe a sensação que é gostosa de brincar, de correr, né? Mas por conta de toda a violência, de tudo, a gente acabou não deixando o Matheus sair para ir para a rua. O Matheus não tem tempo de espaço aberto, se for parar para analisar. De semana ele não consegue brincar. So many people say, who cares? What difference does it make if kids don't go outside anymore? Well, it turns out it makes a huge difference for the health of kids and the health of the places that they live. We now have runaway rates of obesity, attention deficit disorder, diabetes, depression, even conditions like myopia, because kids are spending so much time indoors. Now, that's a big deal. And it's not only a big deal for the kids. If they don't spend any time outside, how are they ever going to fall in love with the places that they live? And if they don't fall in love with those places, why would they ever take care of them? It was when I was traveling around the world talking about the plight of the planet today, because we humans are destroying our planet. So as I'm going around different countries talking about these things, I'm meeting many young people who seem to have lost hope. And when I began talking to them, I found some of them were angry, some of them were depressed, most of them were just, well, didn't seem to care about anything. And so I began asking them, why do you feel this way? And basically they all said the same thing, because you've harmed our future and there's nothing we can do about it. So we have harmed the future of our children. In fact, we've been stealing it. As we destroy the environment, we are destroying their future. But I don't believe it's too late. I think there's a window of time. A minha avó contava que aqui no bairro, aquele rio era limpo, então ela nadava direto ali naquele rio. Agora pararam de tomar banho e começaram a jogar lixo. Vocês brincam na rua? Ou brincavam? Não dá. Não. Se eu ficar brincando na rua, vou ser atropelado. Não tem como. Quando eu tô em casa, assim, só tem televisão pra assistir, assim. Y es chato ficar en televisión. Lo que es muy triste es que como aquí hay mucha contaminación, pues no puedes respirar bien. Entonces, cuando yo me voy a Tepoztlán o a Colombia o así, trato de respirar lo más que puedo. A gente está expondo as crianças de hoje no ambiente urbano a uma série de desafios, a uma série de demandas, a uma série de exigências, a uma série de limitações que não existiam antes. É claro, de um lado, a vida urbana trouxe também vantagens, né? Acesso a bens culturais, a bens educacionais, a bens de saúde, mas por outro lado também isso vem cobrando um preço muito grande. As of 2008, more people in the world live in cities than in the countryside. That's the first time in human history that we've crossed that line. And that's going to increase. Urbanization is going to increase. That means one of two things. Either human beings will continue to lose whatever contact, whatever meaning that they gain from the natural world, or it means the beginning of a new kind of city. Cities need to change.
We need more nature where we live, work, learn, and play. A cabeça de Patrícia vivia cheia de pensamentos. Sua cabeça estava tão repleta que ela precisava encontrar alguém com quem pudesse compartilhar estes pensamentos, esta imaginação. If we think about schools and how they shape children's lives, of course there is firstly the learning and the curriculum, and then there is the physical space of the school and what kind of place is it for children to be in, to play in. And I think we have problems with both of those. I think we have, certainly in the UK and lots of other countries, we have a curriculum that's starting to get more and more narrow. It's more focused on testing, on teaching to the test. But the second thing I think we have to look at in cities is the buildings and the outdoor space of schools. They just have to be nicer places than they are now. They have to have more green. Qual é o sentido que tem você acordar uma criança, uniformizar uma criança e botar uma criança num espaço fechado, quando todo o corpo dela, tudo que há nela está dizendo, eu preciso me movimentar, preciso me mover, eu preciso encontrar a natureza, preciso tocar de novo no planeta, eu preciso pisar no planeta, eu preciso transformar o planeta em brinquedo, eu preciso crescer amparado pela natureza. Cada vez los colegios, efectivamente, la infraestructura escolar y los espacios, si hay un poquito de tierra, ese pedazo de tierra después es sacrificado para poner más infraestructura, ¿no? El cemento es mejor, ¿por qué? Porque lo otro hay que mantenerlo, hay que regarlo y los niños se ensucian. Entonces al final comienzas a ver las escuelas que se asemejan a las fábricas o a las cárceles. Y un niño que crece 12 años ahí, cuando salga de ahí al mundo, el árbol lo va a poder mirar, pero no lo va a ver. Porque no ha estado en su cosmovisión, no ha estado en su ecosistema de vida, digamos. É difícil desemparedar. Por que é difícil desemparedar? Porque o lugar construído socialmente para realizar esse processo de transmissão de conhecimentos, dito de ensino-aprendizagem, ele é a sala de aula. O lado de fora, ele é o lugar do nada. People tend to think of green spaces and natural areas as an accessory. It's a nicety that, well, you know, when we build the new school, sure, if there's money left over, we can plant some trees outside. That would be nice. But the research is suggesting that nature is more than just an accessory, it's a necessity. It's something we must incorporate if we really want to support child development. You know, this is just as important as having electricity and lighting and water, running water in the schools. They need the green spaces to view from their classrooms, and they need the green spaces to spend time and to take breaks from schools so they can rest and recover and regain their attentional capacity and come back renewed and ready to focus on the next lesson. A study of 950, I believe, schools in Massachusetts, elementary schools, and they determined, after having factored out all the economic and social factors that would throw this off, they determined that the schools that had green around them and green in them, and I don't mean solar panels, I mean nature, that the kids in those schools did significantly better on standardized test scores, and that this seems to work best for the kids who need it most.
as quatro paredes, elas sufocam uma criança. Um choro, ele diz que aquele lugar não está mais agradável. Buscar sair, fugir desse espaço, repetidamente, está dizendo para a gente que ele não está mais atendendo ao que eu preciso. Olhar sempre pela janela, procurar a janela e ficar olhando lá para fora. Eram vários sinais de uma outra maneira de falar que as crianças estavam dizendo, que até então talvez a gente não conseguia ver. Espia lá, mas não tem um bichinho lá em cima. Tá chegando lá. E a borboleta não tá lá? Não. E tem árvore? Tem árvore. Ui. Ninguém vai descer pelo morro hoje. Eu vou botar bota. Nossa experiência aqui de pensar nos pátios, né? Pensar os espaços externos assim da escola, ela é uma experiência de uma rede pública. Estar em contato com a natureza, vir diariamente para os espaços externos, brincar ao ar livre e com um tempo considerável todos os dias é a nossa escolha para a educação infantil aqui na rede. Onde você está? Eu tô te procurando. Nossa! Ela não tá ali. Eu sempre penso que uma sala de aula, por mais rica que ela possa ser, ela não vai oferecer o que um lado de fora, o que o pátio da escola oferece. Lógico, um pátio rico também, porque se for uma quadra de asfalto, isso é muito pobre, né? Mas quando a gente está do lado de fora, a vida está acontecendo. Quando a criança está numa brincadeira, do lado de fora, tudo nela está acionado. Ele tem equilíbrio, tem a força, tem a coragem, tudo está presente quando a gente está numa atividade externa. Being outdoors is part of a good diet of childhood experience, and there's really clear evidence it helps with children's levels of physical activity. In green spaces, their ability to read the landscape and to get their balance and their coordination is better. Also, children's mental health is better. Green spaces have a calming effect on children. Schools that practice having children outside, not just on the playground, but in terms of learning opportunities outside. Teachers constantly report that behavioral problems between children are much lower outside than they are inside the classroom. Mostly what's important is to stop thinking about schools as buildings and start thinking about schools as buildings in relationship to their immediate environs. Malaguzzi, que es un pedagogo italiano, habla del espacio como ente ser educador, porque está comunicando cosas, está promoviendo, y es fantástico cuando uno ve cómo con elementos muy simples los niños les dan sentido y realmente empiezan como a ocurrir cosas que uno puede dirigir un poquito, pero lo más bonito es como ellos lo transforman y le van dando siempre un uso distinto. Tá quente ainda. Tá quente ainda. Tá assim. Posso comer agora? Não, tem que enfiar. Eu sou a mãe e você é o pai.
Kids who are playing in natural playgrounds are far more likely to invent their own games. Actually, there's a theory that's the loose parts theory, that the more loose parts there are in an environment, the more creative the play. In nature is filled with loose parts. Natural settings are far more loose parts than anything that people can create. And there is a kind of strange order to all of those loose parts that you can sense. Acho que foi assim. Quando a criança brinca, ela aprende coisas que não são conceitos. Ela aprende a perceber o que há de vivo dentro das coisas. Na primeira infância, as crianças precisam se relacionar com liberdade. A gente não pode esgotar as coisas e delimitar. Não é isso, essa aranha faz a teia por isso, por isso. Mas será que é só por isso mesmo que ela faz a teia? Qual é o sentimento da aranha de fazer teia? A criança entra por ele. Cria hipóteses sobre ele. E é importante que ela esgote por ela as possibilidades. I remember a time when I was a child, about 4 years old. I think it was the first time I ever felt deeply immersed in nature. My mother took me to a pond, and it was springtime, and there were tadpoles in the pond, little baby frogs. And I went right up to the pond, and she said, well, go ahead. And I had those rubber boots on that were there back in the day, and I wandered into the water. And I still couldn't see them. And I went a little bit further, and all of a sudden, I could see there were thousands of tadpoles, and I could reach down and pick them up in my hands and feel them squirming around in my hands. And I was completely amazed. And I dropped them, and I stepped out further, and one of my boots flooded. And then I stepped out further again, and another boot flooded. And I thought, oh my gosh, there's going to be tadpoles swimming in my boots. And I looked at my mother, and she said, that's okay. And I kept going, and I kept going until the water was almost at my chest. And I just remember this feeling of I was not separate at all from that pond. I was completely immersed in nature. And I didn't know what I was feeling at the time. I was just a kid. But that feeling stuck with me. I often wonder what it would have been like if my mother had been a different kind of mother and had said, no, stay out of the pond. Or don't climb that tree, or don't throw that rock, or don't pick up that stick. I wouldn't have had the experiences that I had in nature as a child. And that's what's happening today. Too often, we always tell children, stay on the trail, don't climb that tree. And connecting with nature is a full contact sport. The risk isn't a child falling out of the tree and breaking their arm. That may happen. The bigger risk is never having climbed a tree in the first place, and what that might mean to your mind and to your body, never having had that experience.
think if you watch a child, even a young child, for 10 or 15 seconds, what you see is that they have an appetite for experience. They're going from what is kind of known and predictable and thus boring to what is a little bit exciting and different and new, and so a little bit risky. So in a sense, you can say that the risk is absolutely at the heart of children's learning in a broadest sense. Aprender, compreender, inaugurar conhecimento precisa ser com o corpo presente, com o corpo em movimento. É isso que a cultura da infância diz. Nenhum conteúdo revolucionário, nenhum conteúdo transformador profundo tem sentido num corpo inerte. Porque não adianta você ter uma cabeça revolucionária se você tem um corpo dócil. Cuando uno observa, es realmente triste porque observas a los niños corriendo y como no tienen desarrollado el cuerpo, se tropiezan con ellos mismos. Entonces, al hacer estos patios que sean súper planos para que sean súper seguros, al final se dio la vuelta y estamos observando niños que se accidentan y que no han desarrollado el cuerpo por esta hiperseguridad. Thiago, quando ele veio para a escola, ele ia para a pracinha e ele não se mexia, ele só chorava. E ele começava a ficar todo lambuzado. E as moscas vinham, a gente dizia, Thiago, tira a mosca do teu rosto, e ele chorava e nem se mexia. E hoje o Thiago anda por tudo. No ano passado a gente recebeu uma menina que os pais dela faziam salgados em casa, então ela não tinha onde ficar, ela ficava na sala brincando no tapete o dia todo. Aí quando ela aprendeu a correr, ela se sentiu segura para correr, ela começou a cair, ela se estabanava e caía. E ela disse, por que ela rala tanto o joelho, prof? Meu Deus, ela cai todo dia. Rala o joelho, porque ela tá aprendendo a correr e agora ela vai ter que aprender a cair. We're much more than our brain. We think through our whole bodies in that sense of we perceive, we respond to the world through our whole bodies. And as James Gibson said, every time we experience the world, we're simultaneously experiencing ourselves, and we're experiencing what we can do, and we're enlarging our possibilities for perception and action. And as becoming a person in a box is a great risk. Esse processo de urbanização, vamos dizer assim, da vida, né, onde nós, cada vez mais, os espaços urbanos são controlados, a vida da criança passou a ser controlada. Os espaços, realmente, onde a criança pode correr, brincar, pular, e utilizar, né, esse potencial de energia do seu corpo, conhecer o seu corpo nesse potencial, é algo que foi bastante restringido para ela no seu desenvolvimento.
Hoje eu estava atendendo uma mãe que veio pela primeira vez no consultório com 9 meses. E ela me dizia, mas eu posso deixar meu filho sentar na grama? Ele não vai ficar doente, não pode ter ali algum micróbio. São, digamos assim, um conhecimento mais massificado de que a natureza é suja, de que a natureza é perigosa, de que a natureza traz doenças, né? Quando é exatamente o contrário. A nossa pele tem bilhões de bactérias, né? E ela se alimenta justamente dessa troca com o meio natural. Nós sabemos hoje, cientificamente, que essas crianças que vivem em bolhas de asepsia ficam mais doentes mais tarde, estão menos preparados para enfrentar infecções, as infecções banais podem se tornar mais graves, e tendem mais a doenças crônicas, e doenças autoimunes, como diabetes, como esclerose múltipla e outras doenças mais graves. Portanto, essa conjunção de fatores negativos, de fatores opressivos sobre a infância, ela acaba se tornando sintomática. E aí ela começa a ficar rebelde, insone, começa a engordar, começa a ficar mal comportada, não vai bem na escola. E aí o que a sociedade faz, em vez de olhar para essa infância cheia de opressões, em vez de tentar reverter esses fatores, tornar essa infância uma infância mais natural, mais saudável, a gente cria um outro fator nocivo, que é a medicalização. Papai, te amo. Papai, te amo. O Matheus não conseguia completar as atividades. Quando ele tinha aproximadamente 5 anos, que ele estava na segunda fase do pré, ele começou com essas dificuldades de acompanhar o conteúdo. Então, isso, na rotina da escola, atrapalha. Então, a gente começou a fazer um trabalho com ele para tentar fechar um diagnóstico, né? Só que é muito complicado, porque a escola tem uma visão, né? Os profissionais têm outro. Então, fechar um diagnóstico não é tão fácil quanto a gente imagina. Abre todos. Eu vou abrir. Todos. A psicopedagoga diagnosticou com dislexia. A fono diagnosticou ele com déficit de atenção. E a neuro está fazendo os exames para que ela possa bater o martelo em déficit de atenção ou dislexia. E a criança está ali, no meio daquilo tudo. Ó, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Por isso que essa foi uma das coisas que a gente decidiu nas férias, em parar com tudo, sabe? Então parou fono, parou psico, parou tudo. E aí ele ficou as férias brincando na rua mesmo, soltando pipa, coisas que a gente morrendo de medo, mas a gente deixou. 1, 2, 3, e vai! E é incrível, em nenhum momento nas férias, Matheus reclamou de dor de cabeça. A gente teve que ir para pronto-socorro, né? E brincou no frio, e brincou descalço, e super tranquilo, sabe? Feliz mesmo, ele tava super feliz. A criança não adoece sozinha. Mesmo a noção de normalidade, de patologia, é sempre em relação a quê? Em relação a quem? Em relação a que tipo de ambiente? Em relação a que tipo de expectativa que se tem a respeito daquela criança. Então, a criança sempre adoece em contexto. Some schools in the United States, 30% of the boys are on Ritalin or some other similar drug. Yes, some of those kids needed to be diagnosed and need some kind of help. But what proportion?
there's a body of evidence, and now hundreds of studies. Among those are ongoing studies at the University of Illinois that show that just a little bit of contact with nature lowers the symptoms of attention deficit disorder. We looked at children with ADHD, and we took them on walks in 3 different settings and compared their scores on the measure of attention after each walk. One was a downtown setting, one was more of a typical neighborhood setting with some trees, and then the third was a park setting with mature trees in a sense of really being away from the city. And they scored higher on average after the walk in the park than they did in the other 2 settings. And that was a 20-minute exposure to green space. Connection with nature lessens depression, reduces obesity, increases heart rate, increases longevity, improves sleep, improves eyesight. If you had a pill that could do all these things, everyone would take a pill that has no side effects except maybe a sprained ankle or something. I mean, we have it and we're destroying it. Formally, I mean, it's just part of the larger trend that we are trying to medicate our way out. And that's astonishing to think that the diseases keep increasing and the diseases are being caused by a problem of a worldview. And we keep using that same worldview to try to solve the problem. And then often people are saying, well, it's too bad that everyone's having these problems, but that's just the human condition. And it's not the human condition, it's the modern condition with this enormous disconnect from the natural world and with the increased technology. We're creating environments for kids in which they are using fewer and fewer of their senses, but they're down to a couple senses. Staring at that screen, using their ears, and mainly their eyes, to allegedly go anywhere in the world through the internet. It's not that computers are bad. I'm not anti-tech, but I believe that the more high-tech our lives become, the more nature we need. We're creating an environment in which I believe, by definition, they are less alive. What parent wants their child to be less alive? What teacher wants their students to be less alive? For children now, connecting to another human being is at risk. I don't actually think the problem is children and screens. I think the problem is adults and screens. Most of the adults in our world are looking at a screen. But in order for a child to attach to a human being, they have to make eye contact and their emotions have to be mirrored in the adult's face. Children are lacking that input. And so yes, being with another human being is nature. And like that's something we also have to fight for. Bom, estamos aqui hoje para fazer um passeio muito divertido. É para a gente ter atenção nas crianças. Vamos valorizar o tempo deles, as descobertas deles. Eles pegam o que eles quiserem no chão, certo? Mais alguma coisa importante? Sim. Sem celulares, porque a conexão é com a criança e com a natureza. Então a gente vai desconectar hoje, certo? It's, I think, very important if you live in the city to try and give the child early experience of being outside in nature, of being able to play around in the dirt, somewhere where the child can actually feel nature. Que legal, né? Just the smells and the sounds
and the feel of leaves. It's just a completely different experience. And that's what I had as a child, a mother who understood I needed to be out in nature. A gente precisa entender que tempo na natureza é um tempo de investimento no bem-estar da família, né? Tanto das crianças quanto de todos os pais, né? É difícil, eu acho que é. Em muitas realidades, sem dúvida que é. O grande desafio é tempo, né? Tempo e um adulto de referência que tenha esse olhar mais sensível. One of the greatest gifts that people can give children is to be willing to look at what the child is interested in and to affirm that as something that's fascinating. That's one of the most fundamental ways of validating a child's interest in nature. But it's just so simple, it's so mundane, it's part of everyday life, and I think most people never realize how significant it is. A gente tem muitas devolutivas de pais que relatam pra gente assim, nossa, fazia tempo que eu não me sentia junto de verdade. O que é estar junto de verdade? Né? O que é se permitir estar junto de verdade? O que é que está acontecendo que eu não estou me sentindo junto de verdade? O que é que esse ambiente, quando eu tiro tela e está do lado de fora, o que é que isso está permitindo acontecer? Quem vai querer lá embaixo? Não, também tá lá embaixo. A gente consegue mudar até no nível micro, né, nas famílias e nas escolas, essa carência de natureza. A gente consegue colocar mais natureza no nível familiar, mudando comportamentos, e a gente consegue colocar mais natureza no nível das escolas, fazendo ajustes importantes, mas que não sejam tão difíceis. Mas o grande desafio e o desafio que vai fazer diferença daqui para frente, nas crianças, daqui a 10, 15, 20 anos, é o ambiente urbano. A gente precisa ter cidades onde haja mais verde, onde esse verde seja integrado. A gente precisa ter cidades mais amigáveis. Esses livros aqui não estão colaborando. From a child's point of view, just small places that children can get to as part of their daily lives are really valuable.
And I think one of the things that's going to make cities more livable for everybody, but especially for children, is getting that kind of green grid of natural places that children can get to with their families, with their friends on an everyday basis. Minha filha nasceu e quando ela tinha 3 meses foi morar numa casa na frente de uma pracinha. E ela foi começando a usar esse espaço conforme ela foi crescendo. E quando ela estava com 4 anos, eu percebi que ela tinha desabrochado, aprendido milhares de coisas, andar, subir, falar. E a praça tinha só degringolado. E isso começou a me incomodar. E eu comecei a querer fazer alguma coisa, e aí começou uma procura de como e de que jeito e o que a gente pode fazer e tal. Esse foi outro piquenique. E aí a gente começou a fazer festivais, né, na praça todo último do mês, e a gente quer sempre deixar a praça melhor do que quando a gente entrou. Conforme a gente foi usando as praças e fazendo os piqueniques, a gente percebeu que várias melhorias a gente conseguia fazer nós mesmos, entre vizinhos e com os talentos que iam surgindo ali conforme a gente ia conhecendo as pessoas. Mas tinha questões também, muitas vezes, estruturais, de circulação, de drenagem, de coisas que são obras maiores. E nesse momento a gente começou a procurar outras alternativas e a bater um pouco mais na porta do poder público, e aí a gente começou a ver que caminhos eram possíveis de acessar para conseguir essas melhorias. Toda vez que tem um piquenique, eu fico feliz, porque eu sei que eu vou de volta entrar em contato com todo esse lance de natureza, e quando eu venho para cá, eu me sinto muito, eu vejo que eu estava muito desligado desse outro mundo. Eu olho para um lado, eu vejo um monte de carro, uma barulheira, e eu olho para o outro e eu vejo um monte de árvore, uma mini floresta, né, uma florestinha, que é isso, né, que está mais pro meu lado. Quase sempre, quando eu vou fazer algum trabalho em alguma praça, eu pergunto de quem é uma praça? E normalmente vem 2 respostas que são de todos e de ninguém. Que eu acho que são 2 respostas muito similares, porque de todos e de ninguém nunca é minha, né? Eu acho que para os meus filhos essa praça é deles. Vamos fazer aqui, ó. Hoje em dia, uma cidade que consegue retornar à rua para as crianças, significa que ela é uma cidade que tem um índice de violência menor, significa que ela tem um espaço público onde existe um equilíbrio entre a passagem de carro e também um equilíbrio entre usar a rua também como uma opção de lazer. Então, como a rua, ela é assim, facilmente associada a uma infância de qualidade e também associada a uma boa gestão. Para generar en un barrio, nosotros estamos convencidos que el espacio público es el punto de encuentro. Y si no está, en verdad, barrio puede haber, pero comunidad no se va a generar nunca. Al no tener dónde encontrarse, dónde juntarse afuera de la casa, los niños, los jóvenes se quedan adentro de las casas, transformando el espacio privado en el lugar donde están, y los espacios públicos, que en general son zonas grises, también se transforman en posibles. Hoy día hay 9 comunas que tienen el 50% de las áreas verdes en Santiago, y todo el resto de las comunas que serán There are many children in this world that live in poverty, that don't have the basics of food, healthcare, or security. They need nature too. There's a study done in Chicago
Chicago and housing projects, very poor neighborhoods, and that just having trees out in front of one healthier. That they had fewer doctor's visits, that there was less violence, that the kids went to school more. So just being in and around nature helps us as kids and adults to be healthier. Really, this is an issue of health equity, and it's an issue of distribution of nature. It's more about like, what is your basic, it's less about going somewhere to nature, but really about living in nature. So it should be everywhere and all the time. It should just be how we live. In 2012, the International Union for the Conservation of Nature actually passed a resolution about a child's right to nature. This notion that it's a birthright for children to be able to be born and grow in an environment that will allow them to thrive is a very important one. You can imagine children being at the center of a set of circles, and right around the child is their parents and their family. But then you've got the neighborhoods and the schools and the local services, the parks. And then around that, you've got the social policies, the planning, the urban design, and the culture. And I think what we need to do is to get those different circles going, pushing in the same direction, to recognize the place of the child, to see the child as a citizen, not just a citizen of tomorrow, but a citizen of today. Criança, no geral, se preocupa muito por causa da falta de segurança, né? Porque, tipo, pra onde você vai, tem algum assalto, alguma coisa assim? Ai, meu pai não deixa eu sair, não. Quando eu peço pra sair, ele... Ou ele fala com sua mãe, ou ele já nem fala, ele só faz assim, ó. Mas eu gosto de brincar muito, né? Pode ser livre. Ficar preso dentro de casa sem fazer nada. Aí não dá, né? Antigamente, no nosso bairro aqui, a gente tinha um pouco espaço. Então, a gente sempre tentou, essa coisa de menino, achar os espaços de lazer que deveria ser, onde a gente gostaria que fosse, assim. Quando eu comecei a navegar, tipo, mudou muito minha visão. E eu não tinha nem coragem de pôr o pé na água, nem... Eu também não. Colocar a mão. Antes de começar a ver, eu via a represa como um lixo, coisa suja, nojenta. Ó, como é o nome desse aqui? Mastro. Esse aqui? É esse aqui? Vela. Esse barco, vocês já perceberam que ele não tem motor. Quando eu tô no barco, eu me sinto bem mais solta, sabe? Bem mais calma. A gente descarrega toda aquela negatividade que tem em você, sabe? Como se você estivesse mudando de espírito. Como se você tivesse... Como se tivesse só um momento lá só seu. O navegar, para mim, assim, primeiro ele é um esporte, né? Então tem a coisa da pessoa se relacionar
já imediatamente com o corpo, de aprender, a gente vai construindo essa relação com o barco, com o navegar, com a ocupação da represa, com o olhar o entorno, sabe? O bairro, para mim, ele assim já tá perfeito. Só que o que eu queria é que ele tivesse um pouco mais de árvores e que não fosse tão poluído. Tipo, o que eu queria era só que essa represa fosse bem limpa mesmo. Tão limpa que até desse para beber água. Antes estaba claro para generaciones anteriores y somos totalmente interdependientes con la naturaleza y lo que le suceda a las plantas y animales y el entorno en general nos va a suceder a nosotros. Y con el tiempo hemos perdido ese sentido, ¿no? Y sentimos que lo que le pasa a la naturaleza no necesita consumo mi botellita de plástico, el agua y yo estoy bien. Si el aire está contaminado, eso no está donde está dentro de mi casa, eso está fuera de mi casa, pero no está dentro de mi casa. Y no, sabemos que no es así, pero nosotros seguimos operando, tenemos un sistema operativo que ya estamos, o sea, que como que no dependemos de la naturaleza para estar bien. Y ahí viene el problema, ahí viene el gran problema. A pergunta que fica para todos nós é: será que eu estou sendo uma boa ancestral? O quanto que os meus gestos e as minhas escolhas hoje estão definindo a vida dos meus descendentes? Tem uma pesquisa que ocorreu alguns anos atrás que crianças desenhavam o que simbolizava a natureza. Crianças de lugares diferentes. E a conclusão, crianças que tinham 5, 6, 7, 8 anos, e a conclusão foi muito interessante. Crianças herero é um povo que vive aldeado entre Namíbia e Angola. Algumas crianças hereros, quando foram desenhar 3 coisas que pareciam com a natureza, elas fizeram, além do sol, fizeram a mão, fizeram o pé, fizeram a mãe. Crianças Yanomami, que estão aqui perto, também desenham a mão, o pé, desenham a própria mãe, a si mesmas. Crianças do Kentucky, crianças... Necesitamos tomar en cuenta que la Tierra es la profesora más grande. La naturaleza hace las cosas de manera perfecta. El universo es un ejemplo. Y entonces, ¿por qué no vamos a poner a los niños inmersos en un laboratorio de vida, que es un huerto, para que aprendan de ella? Sí. Vamos a regar plantas. We've developed a culture that we don't milk cows, we don't slaughter our own chickens, we don't grow our own food. So adults don't think that that stuff is important, and therefore it's not a part of what we think of as what's important for children. I've often thought that the whole elementary curriculum should really be about where things come from. ¿A dónde están las lombrices? Ahí están las lombrices en su casita. ¿Por qué? Para que los podemos ver, para cuidarlas, para que nos den su popó. ¿Te acuerdas que nos dan su popó para alimentar a las plantas? Ahí sí no les va a dar el sol. Ahí no les da el sol. Las exacto. lombrices tienen popó dura. Aquí abajo miren su popó. ¿Cómo se ve? Se echa hacia el popó. ¿Sí hacen popó? Lo quiero tocar. Adiós. Te voy a abrazar. Sí.
el niño, a través de su trabajo en el huerto autónomo, adquiere una cierta ecología genuina. Ellos mismos empiezan a observar las necesidades del huerto. Por ejemplo, cuando el bote de composta cernida ya está vacío, ellos mismos deciden, voy a tomar esta actividad de cernir composta porque es lo que el huerto necesita. Los niños aprenden a cuidar de su hábitat, del mundo natural, y entonces también de alguna manera aprenden a cuidarse a sí mismos. The schoolyard, just like the backyard or the courtyard or the churchyard, can be easily rewilded, transformed, just by planting those native plants, which bring in the native insects, which bring in the birds. Having a garden that grows vegetables can be a profound thing where children get to see soil transform into food. Pues todo este proceso es como una sensación muy satisfactoria porque tú lo siembras, después lo trasplantas, después esperas, después crece, después te lo puedes comer. Es muy importante que uno sepa de dónde vienen las cosas, porque pues si no, no sabemos de dónde venimos, porque nosotros venimos de la tierra, no la tierra viene de nosotros. Y ramas para poder crear tierra fértil, para poder tener espacio para sembrar. A los niños de dónde venía su tradición agrícola. Bueno, miren, aquí tenemos perejil, mostaza scarlet, colinabo, brócoli, mizuna, cal scarlet, borraja y betabel cilindra. He tenido varias generaciones con quien he trabajado desde que tienen 1 año y medio de edad hasta los 12 años. Y si los niños que a los 12 años se van muy conectados con la naturaleza. Porque él siente que es parte de su vida, porque es parte de su escuela, es parte de su día. Ya está listo. Y lo saco suave, suave. ¡Eso! The food we eat is nature. We don't think about it. We think food is coming from the grocery store, but food comes from nature. In most cases, domesticated nature. But wild nature, really wild nature is anything in which those species are dictating their own future, how they grow, how they survive, how they live. And we need to spend time in wild or at least semi-wild places. A não natureza, né, da cidade, aquele confinamento que a maioria das crianças e adolescentes vivem, aquela restrição de espaço, eu acho que isso empobrece demais as experiências de vida dos adolescentes, porque eles também estão acostumados, né, pela imposição aí da sociedade de consumo e achar que a vida depende do acúmulo de uma montanha de cacarecos, né? Para mim, um acampamento é tipo como se fosse um lugar que você sai do que é a sociedade e você tem um tempo para você tipo pensar. Aqui na escola tem um recreio e a gente tem nosso celular. Às vezes a gente joga jogo no celular, a gente fica mexendo, conversando. E lá, como a gente não tinha outra coisa para olhar, a gente olhava tipo assim no olho da pessoa. E aí eu percebi que é totalmente diferente conversar olhando, tipo assim, olhando no celular ou vendo uma TV, do que você conversar só você e a pessoa. E eu achei isso muito legal.
alguns anos para trás, alguns pais e alguns professores também insistiam, não, mas vamos ver se a gente consegue aproveitar para poder introduzir algum conteúdo e tal. E eu sempre falava, gente, mas para que conteúdo? Já tem conteúdo demais, de vida, de vida. Saiu. Começar a sentir, não sei se é suor, se é mosquito, não sei. Cuidado, que eu não quero comer dedo, ok? Os adultos pensam que a gente consegue muito menos do que a gente consegue de verdade. Eu acho que uma coisa que mudou foi que eu cheguei lá muito mais confiante de mim mesma e eu me senti muito mais autônoma. Eu cheguei, vi que era um lugar todo aberto, que você podia fazer o que você quiser, você pode andar, você pode correr, sabe? Você basicamente está livre. É o oposto do que acontece quando você está na cidade. É muito bom essa sensação, sabe? De estar livre mesmo. Nature works in many ways on us. When you're in nature, there's a part of the human spirit that comes alive, and there's part of what it does to the mind where the mind can be just present and aware and open and receptive, and the heart can be open and receptive. There's something about wild nature that demands attention, that allows for the mind to settle. And when the mind settles in that way, it's consciousness that's highly alert. So my suggestion is unplug. Unplug to let nature, the power of nature, open up the space of the human mind. Isso aqui é tão bonito e muita gente nem conhece isso direito. Isso é muito triste. Porque o mundo originalmente é assim. Se você não conhece um lugar que ainda é como o mundo era há milhões de anos atrás, você não conhece o mundo direito. Você pode ter ido em todas as capitais do mundo, mas se você nunca veio em um lugar desse, você não conhece o mundo. Meia-noite nas barracas montadas, tipo, no chão. Lamassa ainda dormindo Aí Lamassa dormindo. Aí chegou o Edivaldo e umas 4 horas da manhã isso. Ele chegou e falou assim, ô seus moleques, vocês estão fazendo muito barulho aí. Aí ele falou, a gente falou, ô Edivaldo, as barracas estão montadas. Mas não, só que na hora que o Pedro ia falar isso, ele falou, mas a nossa barraca tá Nature increasingly in past decades has become an abstraction for a kid. You know, it's a cute otter on your t-shirt. It's watching a documentary about nature on television. If kids perceive nature as an abstraction, they will not care about it nearly as deeply. They may care intellectually, but unless their hands are wet and their feet are muddy and they're out in nature and connecting to it physically, they will not bond with the rest of nature.
And if we have a whole generation or much of a generation and future generations that increasingly are disengaged from the natural world, where will the future stewards of the earth come from? We'll always have environmentalists, but increasingly, if we're not careful, they will carry nature in their briefcases and not in their heart. And that's a very different relationship. It's interesting to think about, do we take children to nature to teach them about nature, or do we take them into nature to explore and discover and play? And both of those things are important. But we've had too much of an inclination towards didacticism in relationship to nature. We've had a kind of look, don't touch approach with children and environmental education, where you have to stay on the trail, you can't touch the frogs, you can't pick the flowers, you can't do those kinds of things. And those are restrictions are contrary to what children have always done and to what helps them develop a healthy relationship. Ei, olha aqui! Ah, quero ver quem tem coragem agora de ver se isso aqui é mole ou não. É mole. É mole? Isso aqui é sujeira? Não, é lama. Quando a gente traz a criança para cá, tentando causar nela uma experiência incrível, um momento memorável, e que ela sai daqui, eu sempre falo que ela sai daqui com o coração quentinho, de ter tido um dia incrível, um dia que ela vai lembrar quando ela for adulta, como isso é transformador dentro dela, e como isso pode conectar ela com a conservação. A natureza, assim, é tudo para nós. Eu sinto que eu tô livre, assim, sabe, para fazer bastante coisa, para brincar, para correr. A natureza para mim é lar. The most important thing we can do is help children and adults fall in love with nature, help them care about nature. And once they do, then it's much more natural for them to say, well, I'm going to make the right decision today to protect nature because I really love it, I care about it, and I feel hopeful. I don't feel like it's a lost cause. And there are many people today who feel like, who am I? I'm just one person, I can't do anything. But if everybody acted on behalf of nature and protected the local places, we would have a healthy, thriving planet in which both people and nature can both have a flourishing future. When we're talking about getting kids out into nature, we often ask, what is nature? You know, is a plant in your home nature? Well, sure. But it's not the same as being out in a wild place like where we're sitting now. And it turns out there's studies that now show that the more diverse a place is, that is, the more plants and animals live there, the healthier it is for people. So it's important to preserve biodiversity and to rewild the places that we live. It's not enough to conserve. We actually have to bring the wild back into the urban spaces where most humans now live. It's really not about nostalgia. It's not looking backwards in time. It's really about how do we make sure that children and families and communities are living in good health, and that requires being connected with a healthy environment as well. It's just not enough for people to live in, concrete.
Cuando yo me levanto de mi cama, lo primero que hago es hablar con mis plantas. Les digo así cosas hermosas, como qué hermosas están, vayan que han crecido, porque yo te riego a ti para que tú crezcas y para que sean así grandes como los árboles. Son como mis hijos que tienen vida propia. En mi corazón siento que hablan conmigo, así. Y había una época que yo trataba de definir qué cosa era ambiente, ¿no? O una verdadera definición. Y estaba en una reunión con niños y una niña me pregunta, Joaquín, ¿y las mariposas que siento en mi barriga son parte de la biodiversidad? Y yo dije, wow. Y ahí entendí que el ambiente no solamente es el entorno natural y el entorno social, sino también nuestro entorno emocional. Ninguna persona con toda su inteligencia, ni la tecnología, ni el dinero, van a reemplazar lo que un árbol le hace sentir a una niña o un niño cuando lo trepa. Ni un pedacito de césped cuando están corriendo ahí se caen y se vuelven a parar y no les pasó nada. Y ven que sus papás están relajados y dicen, wow, este lugar va conmigo, ¿no? El tema es cómo aunamos esfuerzos, ¿no? Y comenzamos a rescatar, a valorar, a darle importancia a la naturaleza y a hacer acciones concretas para que estén más accesibles a las niñas y niños. Tierra de Niños, que es este espacio que los adultos otorgan a las niñas y niños para que ellos lo cuiden, críen ahí la vida, jueguen, generen bienestar para sí mismos, las demás personas y la naturaleza, con su propio lenguaje, sus propios colores, transmitiendo mensajes. ¿Eso de dónde viene? De mi jardín de infancia. Esa fue la primera flor. Se coman los gusanos. ¡Oh, se comió! Yo vivo en el distrito de Comas, que está en la capital del Perú, que es Lima. Aquí hay muy poco de áreas verdes, hay mucho polvo y estamos como en la bajada de un cerro. Es un barrio un poco peligroso y aquí las niñas y los niños no tienen espacios donde jugar y tienen que buscar o agenciarse de espacios para poder distraerse o recrearse. Se suaviza y cuando ya está suave vamos a poder sembrar las semillas. Separas y hacemos otra línea. Siempre de pequeño he querido crear un espacio verde. Yo sentía que esto era un tema de compartir y empecé a pintar piedras con los niños de mi barrio. Empezamos 10, luego 15, terminamos siendo 50 niños. Mi papá nos quería botar de afuera de la casa porque hacíamos mucha bulla y empezamos a limpiar todo este espacio. Y ellos no creían que aquí iba a haber como un pequeño parque. Oh, parece familia gusano, ¿no? Para los pollos es proteínas, los gusanos. Nosotros entendemos este espacio como el centro de todo lo que va a mejorar en nuestra sociedad. Si el ambiente está bien, tú vas a estar bien y otras personas también lo van a estar. Martin Luther King said and demonstrated in many ways that any movement, any culture will fail if it cannot paint a picture of a world that people will want to go to. I've become convinced over time that most people in our culture, if you ask them to conjure up images of what the far future will look like, almost always those images immediately look a lot like Blade Runner, Mad Max, at best the Hunger Games, at least there's a few trees. Or we have a vision of a sustainable future, which basically means lots of solar panels, got to do that, energy efficiency, got to do that. But truly, those technical solutions to difficult and huge problems, do they paint a picture of the world we want to go to?
those are about survival. But what about beauty? What about wonder? What about a city that can make us healthier just by being in it? Imagínate ver todo un mundo donde tú vivieras que serías feliz. ¿Cómo sería, no? Amar, ¿cómo quisiera que la ciudad tenga así árboles y áreas verdes, cualquier tipo de plantas? Yo como quisiera que los cerros tendrían plan color verde, los cerros, así. Todo bonito, así, y que tenga más color. Que tenga un arcoíris para que sea un buen paisaje con el sol. Ah, sí, ¿no? Sería mejor, ¿sí o no? Y como quisiera que también la ciudad sea limpia, para que no nos dé enfermedades de cualquier tipo de cosa, para vivir mejor y que ver también que sea un buen paisaje, ¿no? Sí. É diferente você gostar da solidão quando ela não é necessária. Todo mundo gosta de ficar sozinho de vez em quando. Mas agora, quando a solidão é inevitável, ela vai se tornando um peso. Aqui tem eu no espelho. Eu mesmo não tenho medo, não. Só de morrer, só de sair agora, de pegar, não. Que no começo mesmo eu achava que era só uma gripinha, não tinha nada, mas depois que eu fui ver que o povo morria por causa disso. Al momento fue lo mejor, yo dije en mi mente, sí, me escapé de la tortura. Pero ahora estoy deseando volver al colegio. Nunca pensé que diría eso, pero lo digo. Extraño salir a jugar, extraño mi colegio, a mis amigos del colegio, y ya que no puedo salir, a mis amigos afuera, que son de acá del blog. Então, essa é a minha casa. Aqui é a cozinha, que a gente colocou aqui as folhas, as couves e as alfaces para secar, porque agora a gente tem que lavar tudo antes, porque pode estar contaminado, né? Mas eu não achei que ia durar esse tanto de tempo, não. Eu achei que a gente ia ficar uns 2 meses em casa, só. Acá es donde yo hago mi tarea. Esta es la tele donde miro las noticias, cómo va en el país la pandemia, si va bajando o aumentando. Puede ser que encuentren la cura o no se complique más. Y todo, no solo por coronavirus, porque el año 2020 nos sorprendió con varias cosas. Acá está la tele donde mi hermano ve tele. Casi ya no juego con mis muñecas. Tampoco casi juego con mi hermano, solamente cuando estoy sin celular. Y eso. Este es un tapete de yoga que ahorita en la pandemia lo estoy usando para hacer ejercicio. Pero ahorita creo que es un poco injusto decir, no veas la computadora, no veas el celular. Porque si no, no tienes vida social y no puedes ver a nadie, incluso a la familia. E esses aqui são os meus maiores companheiros, que me ajudam a passar o tempo, me fazem companhia. As plantas é bonita igual eu, ó. O que eu mais sinto falta é de ir no Agazu e nadar lá, né? Ir al parque o a la piscina, a divertirme. Tocar las plantas, hablarles, tocar el agua, escuchar cómo truena el fuego. Eu acho que eu vou sair da pandemia valorizando mais o tempo fora de casa, sabe? Tipo assim, as pessoas e tudo que eu tinha antes. Creo que lo primero
primero que haría al terminar la pandemia es abrazar a toda la gente que conozco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Traz uma reflexão bem interessante, né, com relação à infância, né, as experiências e a relação tão forte que o ser humano em si tem com a natureza e bem maior as crianças, né? Bem no início, eu acho muito interessante uma fala que ele diz assim, que a criança e o movimento faz parte de uma única coisa. Né? Então, eu também acredito nisso, né? Viver experiências com crianças de 4 e 5 anos é determinante para o aprendizado deles. Muito obrigada pela presença de vocês. Desculpem aí, foi meu início pelo YouTube, mas valeu. Dá um tchau especial para esse povo aí, minha vida. Tchau, gente. Ó, cara. Tchau, tchau.